O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou hoje a reunião para definir a taxa básica de juros. Mas a decisão só sai até amanhã. A taxa de juros, a Selic, está hoje em 7,25%. O valor vem se mantendo nos últimos 5 meses e é a taxa mais baixa desde a criação do Copom em 1996. Parece tudo de acordo com a política econômica em curso no nosso país, não é mesmo? Só que quando a gente lê sobre o assunto nos jornais tradicionais, pode até se assustar. A presidenta Dilma Rousseff disse hoje que a inflação está sob controle e que o governo não terá o menor problema em atacá-la. Em Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as críticas feitas ao governo são frutos do que chamou de pessimismo especializado de plantão. Dilma também afirmou que o Brasil tem hoje uma taxa de juros real bem baixa e o que acontece é que o combate à inflação não precisa de juros altos como aconteceu no passado e em outros governos. E pensando bem, quem interessa esse aumento de juros? Nesse ringue dos juros existe o governo e existe o mercado, né? O chamado mercado. O mercado, de alguma forma, clama por juros mais altos, principalmente aqueles setores vinculados ao mercado financeiro, que dependem, de alguma forma, do juro alto, né? Na medida que isso rentabiliza suas carteiras. O que se esconde por trás disso, no meu ponto de vista, é um interesse maior, que é exatamente garantir, né, o retorno, né, desses fundos de investimentos que são atrelados, de alguma forma, aos títulos do governo, que são remunerados pela taxa Selic. E do outro lado do ringue existe o governo e a sociedade civil, a quem definitivamente não interessa aumento da taxa de juros, porque isso poderia implicar, por exemplo, uma redução da produção, um aumento do nível de desemprego, uma diminuição do ritmo de crescimento do país. Cada ponto percentual hoje de aumento da taxa Selic, ele tem um impacto nas contas públicas de algo em torno de 10 a 20 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um Bolsa Família, nós estamos falando de 46 milhões de pessoas que poderiam ser de alguma maneira beneficiadas, né, com políticas públicas que deixariam de sê-lo em razão de um aumento da taxa de juros. Dá para acreditar que alguns economistas chegam a defender o aumento do desemprego como forma de combater a inflação? Pois bem, para o professor de economia Volney Gouveia, não é esse o caminho. Nós não podemos combater um problema criando um outro problema que, do meu ponto de vista, é muito mais grave, né? Que é exatamente jogar na vala do desemprego milhares de trabalhadores. Eu acho que essa política definitivamente seria o caminho mais fácil, né? Porque basta uma decisão do Banco Central e você consegue desaquecer a economia e aumentar o nível de desemprego. Eu particularmente acho que não é esse o melhor caminho. No entanto, eu volto a ressaltar, acho que nós temos dois problemas mais importantes hoje quando nós falamos de inflação no Brasil. Nós estamos falando do setor de serviços e estamos falando de commodities. Esses dois setores é que tem pressionado, não é o nível de consumo, né? Não é o nível de consumo que está pressionando o preço. Esse é um equívoco. Quer dizer, o país entrar numa linha de combater a inflação aumentando o desemprego, no meu ponto de vista, é a política do jogar água do banho com a criança junto. Pois bem, vocês imaginam, muita gente critica o déficit das contas públicas, ou seja, o aumento dos gastos públicos. E, ao mesmo tempo, essa mesma gente, na hora da reunião do Copom, pede aumento dos juros. Isso acabaria elevando os gastos do governo. Por que tantas críticas? É uma pergunta. Veja o que responde o economista Volney Gouveia. O país precisa acabar com a cultura rentista, né? Eu digo assim, o governo, no meu ponto de vista, foi muito corajoso quando decidiu pela redução da taxa Selic no patamar atual. O que nós estamos assistindo hoje, as pressões inflacionárias existem em razão de aquecimento do mercado de trabalho e aumento da renda, o que é uma crise boa, né? Se é que podemos falar isso. Não porque o governo baixou juros. Então, por um lado, o governo foi corajoso em reduzir a taxa de juros porque nós quebramos esse dogma. Então, no meu ponto de vista, o governo ele deve segurar essa onda aí, né? E firme com a estratégia de combater a inflação, mas buscar instrumentos alternativos para alcançar esse objetivo.